Tempo Técnico, com Fábio Pagotto, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Boa noite, 19 horas, mais uma live da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Eu sou o Fábio Pagotto, diretor técnico da FBVA, host dessa live e também do podcast Tempo Técnico, uma iniciativa da Federação Brasileira de Veículos Antigos, FBVA, na gestão do presidente Dr. Altair Manuel, a turma chegando aí. Um abraço aí para o Vinícius, turma chegando para ver. Mensalmente, né, estamos aqui presente, a Federação transmite no Instagram sempre 4 programas, sempre às quintas-feiras, 19 horas. E esses programas a gente procura abordar alguns temas do antigo mobilismo, né? Toda semana um tema diferente. Hoje é o Tempo Técnico, em que eu vou entrevistar colecionadores, especialistas e conversamos sobre a parte técnica, né, dos veículos antigos, peças, equipamentos, design, restauração, muita história. Afinal, cada colecionador tem aí a sua história para contar, né? As outras lives, também às quintas-feiras, uma vez por mês, o nosso amigo José Paulo Parra recebe a turma aí para fazer um talk show, um bate-papo legal. Temos também a simpática Gissa Bifano, que tem a hora delas, em que entrevista as colecionadoras, muito interessante. E também, uma vez por mês, o Papo de Rally, com Marcelo Mantelli, também muito legal, vem contar aí um pouco das histórias, um pouco das competições de antigo mobilismo, tão bacana. Em resumo, é uma hora para a gente se encontrar com muito conteúdo, muita descontração e um veículo muito importante para para que a federação possa ter um vínculo aí, fortalecer o compromisso com cada clube, divulgar a paixão, divulgar tudo o que está acontecendo aí no mercado nos encontros de colecionadores. E hoje nós vamos ter um convidado especial. Nosso convidado de hoje é Justiniano Proença. É o presidente do único clube exclusivo de motocicletas antigas na federação, né, que faz parte da federação, o Veteran Motorcycle Clube do Brasil, fundado em 1979. E o Justiniano é exímio conhecedor, vai contar todas as histórias dele aqui. Tem um acervo maravilhoso de motocicletas. É um museu. Eu posso falar que o que o Justiniano tem, o que ele fez aí na vida dele, colecionando essas motos, muito legal. Eu acho que é um dos maiores acervos de motocicleta antiga. E junto com ele, quem vai estar acompanhando aí também, vai estar junto na live, é o Guilhermo Corrales, que é o diretor técnico do Veteran de Motorcycle e também diretor técnico da federação. Aliás, tem auxiliado demais a federação a poder certificar aí as motocicletas antigas. Bom, então vamos ver se eles já estão por aqui, vamos ver se a turma do Veteran Motorcycle está por aqui, vamos ver, vamos convidar aqui participação com a gente aí nessa live, nesse nosso bate-papo aí no Tempo Técnico. Olá, Justiniano, o Guilhermo, muito obrigado pela presença, uma honra receber esses dois mestres expert em motocicletas. Obrigado pela presença. Obrigado, Pagotto, pela oportunidade também. É uma honra para a gente. Boa noite, Pagotto. Nós não somos nada disso, mas a gente agradece a sua gentileza. E estamos aqui para contribuir com a nossa história do motociclismo. Então, a gente está aqui aberto para conversar a respeito da história e da memória
do nosso motociclismo, que é o Legal. que importa. É isso aí, é isso aí. Bom, é uma paixão que a gente sabe que aquele cara que começou na infância, aquele cara que começou, curtiu motocicleta, isso está no sangue, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Eu acho que muita gente tá conhecendo vocês agora. Alguns já conhecem, né? Porque esses nomes são famosos, né? Mas quem está conhecendo agora, eu queria que vocês contassem rapidamente. É difícil rapidamente, porque é uma história muito longa, né? Mas contasse como começou essa paixão por motocicleta e essa coleção. A gente sabe que a coleção do Justiniano é uma coisa maravilhosa. Então, eu queria ouvir de você, né? E também um pouco do Guilherme. Mas conta primeiro a sua história, Justiniano, como começou a sua paixão, que parece que foi na infância já, né? Conta um pouquinho para nós. Com certeza. A realidade é a seguinte, o motociclismo, eu costumo dizer, fala assim, seu hobby é o motociclismo. Eu acho que não é hobby, é doença. Então, eu sou doente por motocicleta. E essa doença, ela é incurável e transmissível, né? Eu recebi essa doença do meu pai, porque meu pai sempre teve motocicletas. E desde que eu me lembro do início da minha vida, com 4 anos, eu já lembrava do meu pai andando de motocicleta. E eu escutava, às vezes, ele voltando para casa, alguns quarteirões, eu saía correndo, parava ele na rua e falava, pai, põe no tanque. Ele me punha no tanque, eu chegava, andava um quarteirão e meio, a minha vida se transformava, eu ficava o cara mais feliz do mundo. E isso foi se agravando e me tornei um moleque muito chato, porque toda hora eu falava, pai, vamos dar uma volta. Não, ele ficava com o saco cheio, falava, porra, mais uma vez, agora eu não posso. Aí eu ficava enchendo o saco. Mas de uma forma ou de outra, com o tempo ele começou a me usar como companheiro em algumas viagens, né? Então ele já começou a me colocar atrás, eu andava pregadinho nele, mas toda vez que eu andava com a moto dele, eu me sentia feliz. E sonhava ter a minha moto. E aí, com 9 anos de idade, meu pai comprou uma Monarch Java, 250 ou 175, eu não me lembro direito. Ela era preta e creme, comprou ela zero. Aí eu ajudei ele a montar, porque ela vem desmontada na caixa, colocou as rodas, etc. E aí eu falei, pô, pai, eu quero andar. Ele falou, não, essa aqui dá para você andar, sabe por quê? Só para sair, eu fico atrás, você fica na frente, porque precisa engatar e usar a embreagem. Mas depois, a segunda, a terceira e a quarta, você já não precisa mais da embreagem, porque a Java tinha um sistema onde, quando você engatava a marcha, ela já desembreava, né? Então eu saí, ele soltando a primeira, e aí a segunda, terceira e quarta eu transferia andando, né, com as minhas perninhas aqui. Com 9 anos de idade. Que legal. Com 9 anos de idade. E a partir daí ele passou a adquirir confiança. Aí chegou e falou assim, agora eu quero ver você andar sozinho. Aí explicou como se usava a embreagem, antes eu ficava saindo e andando, etc. Aí ele falou, sai. Aí eu saí e tal, ele pegou confiança, e só que a vida dele se tornou um inferno, porque toda hora, pai, eu quero dar uma volta. Quero andar. E pegava no pé dele. E assim foi, mas meu sonho era ter uma moto própria, né? E passei a juntar dinheiro, pegando ferro velho na rua, jornal velho, vendendo, embrulhando bala numa fábrica de bala japonesa lá de Presidente Prudente, onde estava morando. E com 14, 15 anos eu acabei comprando a minha primeira moto, que por incrível que pareça, foi uma HRD Vincent, modelo, como é que é o nome dela? A Rapide, modelo Rapide. E não era a Black Shadow, mas era a Rapide, né? E paguei, na época, 500 mil cruzeiros, né? Só que o cara, para me entregar a motocicleta, me obrigou a assinar 5 notas promissórias e pagar 100 mil cruzeiros por mês. Com 14 anos eu assinava a promissória, mas naquele tempo tudo era no bigode. Ele falou, só vou te entregar quando você pagar a última. Tudo bem. Aí todo dia eu ia na casa dele.
posso ver a moto? O cara falava, pode. Aí passava o dia seguinte, queria ver a moto. Aí chegou uma hora e falou, moleque, você é muito chato, cara. Não dá, eu estou ocupado. E não deixou mais. Mas aí eu sentava na sarjeta e a moto ficava numa garagem de fundo assim, mas era aberta. E ficava olhando a moto. Quando chegou na quarta parcela, que eu fui pagar a promissória, ele falou, ó, moleque, o negócio é o seguinte, você leva essa moto embora, se você quiser pagar a quinta, você paga, mas eu não quero ver mais sua cara, semana. Não aguento mais você aqui na minha frente. Paguei a quinta. Paguei a quinta. Mas aí um outro problema, porque eu comprei escondido do meu pai, porque meu pai tinha perdido um amigo num acidente com uma moto dessa. E ela tinha o apelido de Viúva Negra. Era uma moto que tinha um motor de 1000 cilindradas, mas tinha uma panelinha de freio desse tamanho, pequenininha, e era um perigo desgraçado. E a primeira dela dava 90 por hora. Então eu precisei comprar escondido do meu pai. Mas sofri Que ano foi isso? Que ano mais ou menos foi isso? 40 e pouco, né? Não, eu tinha 14, 15 anos, eu sou de 49, 59. Foi por volta de 60 e pouco, 62, 63. O modelo da moto era... A moto dela era 49. O ano dela era 1949. E ela chegava a um final de 210 km por hora. Exatamente, é isso mesmo. Puxa vida. É uma moto hoje que vale uma fortuna. Que tudo aquilo que não deu certo, hoje, por ser raridade, vale uma fortuna. Sobraram deve ser uma fortuna, sem dúvida. Exatamente. Então, o carro é a mesma coisa, né? O carro que não deu certo, o projeto, etc. Hoje tem muito poucos no mercado. Acaba ficando raro, né? Acaba ficando raro. Mas para você ter uma ideia da questão da HRD, que ela só quebrava, né? Porque ela tinha um sistema mecânico, assim, a transmissão nas válvulas era por engrenagem. Aquilo dava folga. Aí saía do ponto, era uma desgraça. Aí você imagina o moleque lá com 14, 15 anos, empurrando aquela moto até chegar no mecânico. Aí o mecânico olhava para mim e falou, nessa merda, desculpa a expressão, nessa merda não põe a mão, moleque, você não pode ir embora. Aí eu entrava na oficina, passava o dia inteiro lá ajudava ele a lavar as peças, a consertar a moto, etc. Aí chegava uma hora, a hora de ir embora, eu falava, tá bom, moleque, bota essa aí que amanhã eu dou uma olhada. Aí eu conseguia arrumar a moto. Arrumar, consertar ela. Exatamente. Aí eu tive que trocar essa moto por uma Metris 48, rabo duro, e ainda tive que devolver mais 500 mil cruzeiros pro cara, senão ele não aceitava aquela tranca, né? E hoje ela é um ícone, né, dentro do motociclismo, falando em HRD Vinci, as pessoas enchem a boca, né? Mas na época ela não tinha valor nenhum. Ninguém queria nada, né? Ninguém queria nem de graça, você quer saber? E assim começou a minha vida dentro do motociclismo, com tudo que foi sendo incrementado, etc. Eu passei, durante um tempo, a me aventurar a correr, embora meu pai não quisesse, eu tive que correr escondido. Aí entrei na Federação Paulista e entrei no Centauro, né? E consegui a carteirinha falsificando o documento, porque eu não tinha 18 anos e precisava da autorização paterna. Meu pai não podia saber, porque eu não tinha nem patrocínio, nem patrocínio. Eu tinha que me virar sozinho. Mas a minha carreira como piloto demorou muito pouco, porque eu não tinha recursos. Então, pedia óleo usado para botar na minha, pedia um pouco de gasolina, pegava os pneus que os caras descartavam para botar na minha. Então, foi assim uma tentativa que acabou não dando em nada, mas me serviu também para descobrir que o motociclismo tem um leque de opções em que a gente precisa de muita dedicação. Então, hoje, você vê aí corredores de moto famosos, etc., mas não sabe o que ele passou para chegar naquele ponto. Muitas vezes, um sacrifício muito grande. Eu não tive esse elan para chegar lá, mas o sonho ficou, né? O sonho ficou, sem dúvida. Exatamente. E me diz uma coisa, e quando começou a coleção, quando você começou a segunda, a terceira, a quarta moto, como que foi depois a vontade de ter todas as motos e de montar a sua coleção, contar a história do motociclismo, né? Quando que começou isso?
A história começou assim. Depois da Mátiros, etc., que eu andei muito com ela, eu tinha também a moto de corrida, que era uma Mundialzinha 50. Depois eu quis entrar na categoria especial, peguei uma Ducati 250. E quando eu tinha cerca de 22 anos, eu era estudante, estava fazendo a faculdade, e a minha namorada tinha 16 anos, e ela ficou grávida. Não sei se de mim, mas ficou. Aí eu fui falar com meu pai, né? Ó, pai, a Bel ficou grávida, o que eu faço? Ele falou, meu filho, você tem duas soluções. Eu falei, qual é? Ou você casa ou você vai preso. Eu resolvi casar. Eu casei, precisei sair do interior, ir para São Paulo, começar a trabalhar e estudar à noite, né? E, a partir daí, eu comecei a perceber que a situação era muito mais grave daquilo que eu imaginava. Que meu pai falou, casamento e moto não dá certo. Pegou minhas duas motos e vendeu. Com isso eu comprei. Vendeu. Ele comprou um conjunto de quartos, uma geladeira, e eu consegui começar a vida de novo. E fiquei de 73 até 78 sem moto. E ralando, né? Estudando à noite, trabalhando, fui estagiário em um monte de lugares, etc. E acumulava essas funções para conseguir manter a família. E aí acabei tendo meu segundo, meu terceiro filho. E em 78 eu fui na Fórmula G, lá na Praça Pan-Americana. Praça Pan-Americana em São Paulo, era famosa. Exatamente. E comprei uma CG 1978. Uma 125. Já nacional, já brasileira, né? E peguei um carnê de pagamento desse tamanho, né? Comprei a crédito. Para pagar foi o maior sacrifício. Que cor era essa CGzinha? Era azul. Azulzinha, Azulzinha, exatamente. Azul calcinha. Aí quando chegou em 1980, tinha sido lançada a Turuna, né? E a Turuna já tinha freio a disco, já era comando. Com cabeçote, né? Exatamente. A Turuna já não é com vareta, né? É o comando. Comando na cabeça. Cabeçote, então, coroa menor, ela já andava mais. Aí peguei a Turuna. Mas aí, nessa época, eu já era advogado de uma empresa de consórcio, que era do grupo da Porto Seguro, e o diretor da empresa falou assim, lançaram a CB400 em 1980, só que ela está com ágio. Mas se você quiser, eu arrumo. Tinha uma revenda da Honda, se não me engano, no Morumbi, etc. Eu te arrumo pelo preço de tabela. Eu não tive a menor dúvida. Eu vendi a Turuna e peguei a CB. Pegou a CBzona. E aí comecei a usar a CB, porque a partir da Honda 78 eu trabalhava e passeava com a moto, né? Em 1981, eu tive um acidente de moto. Eu estava indo para o fora, estava de terno e gravata, na época não se usava capacete, ou não se exigia capacete na cidade, e acabei tendo um acidente um pouquinho grave, porque quebrei 4 costelas, clavícula, omoplata, levei uns 15 pontos na cabeça, etc. E aí tive que ficar internado, aquelas coisas todas. Aí quando eu voltei à atividade profissional, era eu e um sócio. Nós tínhamos aberto um escritório de advocacia. De advocacia. E ele chegou e falou assim, desculpe, mas eu não vou sustentar os seus 3 filhos. Ou você para de andar de moto, ou a gente vai desfazer a sociedade. Aí, de 81 até 87, eu fiquei sem moto. Aí eu não resisti. Comprei uma Vespinha, uma PX200. PX200, eu tive uma, hein? Comprei na Piazza. Eu tenho ela, está até aqui na minha frente. Comprei ela e cheguei para o meu sócio e falei assim, vamos desfazer a sociedade, porque eu não aguentei. Eu comprei uma Vespinha. Ele falou, jamais. Que o negócio já estava dando certo, a coisa estava crescendo, tudo. Aí, esse foi o primeiro trauma da motocicleta, é o segundo trauma. O primeiro foi o casamento, o segundo foi o acidente. De abstinência motociclística, vamos falar. Aí, quando você volta desesperado, né? Aí, comecei a comprar. Aí, em 1987, eu conheci um sócio do Vetra. O Vetra estava formado em 79, e a gente fazia uns encontros lá
na cidade universitária. Não, o Largo, lá como é que chama? Praça Pan-Americana? Não, bem no centro de São Paulo, que tem a estátua da Revolução de 32. Como é que chama lá? Sei que a gente tinha um encontro lá. Do Caxias? Eu fui. Não, não, é bem no centro? Bem lá no Pacaembu. Não, no Jardim já. Onde todo mundo? No Ibirapuera. Pô, cacete. O Zerinho Ibirapuera, onde todo mundo corre, cacete. Ibirapuera eu cheguei a frequentar, hein? O Zerinho do Ibirapuera eu cheguei a frequentar. Então, a gente passou a frequentar lá. Mas como eu tinha a moto que era mais nova, eu resolvi procurar uma antiga. Aí uma vez vindo para Campinas, onde meu pai morava, tinha um anúncio na padaria de uma BMW R75/5, ano 72. Aí fui lá, negociei com o cara, entreguei a minha CB... Eu tinha comprado uma CB 450DX e negociei com ele, troquei e peguei a R75. E passei a me associar ao Vetra e passear no Vetra. Né? Então, com isso, eu comecei a ter contato com tudo quanto era tranqueira que você pode imaginar. Matrix, Norton, a JS, etc. Eu tive uma Norton também, esqueci de dizer, que antes de casar eu também tive uma Norton. Tive uma Mestre, depois tive uma Norton. E a minha moto preferida é a Norton. Né? Eu adoro a Norton, acho fantástica. Tanto que eu tenho na coleção pelo menos umas 10, né? 10 mais ou menos. 10 Norton. 10 Nortons. Então, tudo aquilo foi evoluindo. E a partir do momento que eu entrei no Vetra, eu passei a ter contatos com encontros, com viagens, etc. E aquilo foi só se exacerbando de uma tal forma que aquela doença só foi sendo agravada. Mas você sabe que com automóvel é a mesma coisa, né? E a gente mostra o que é importante o clube, né? Porque o clube você agrega outras pessoas que têm a mesma paixão, que gosta, e acaba se tornando, aí no final das contas, o automóvel antigo, a motocicleta, é até um pretexto só para você se encontrar, fazer uma amizade, e aí vira uma irmandade, né? O pessoal acaba se ajudando de um monte de forma. Então, você precisa de uma peça, o outro tem, indica onde manda cromar, onde manda fazer isso, fazer aquilo, o cara da retífica, né? Então, acaba a importância de ter um clube da mesma paixão, daquela marca, ou de motocicleta, ou de carro antigo, né? Então, quer dizer que o Vetra não foi o responsável para o início dessa coleção aí. Exatamente. História, né? Porque quando você está andando num veículo antigo, seja moto, bicicleta, caminhão, o que for, carro, você está andando em cima de um momento histórico, né? Você está representando, você está andando em cima da história. Então, ali tem a história não só da marca, mas a história da engenharia, a história da fabricação, a história do país que fabricou, o momento histórico desse país. Então, é muito legal. Nós, como apaixonados, né, por coisas antigas, né, só quem vive isso sabe o que é, né, de sentar, por exemplo, numa moto da pós-guerra e imaginar o que era, né, o que era quando foi lançada, como estava o mundo em 48, qual era a engenharia, né? Então, é muito bacana. E a partir daí, foi só crescendo, então, a coleção. E assistir à evolução dessa mercadoria, porque quando eu entrei no Vetra, por exemplo, as japonesas eram desprezadas. Normalmente eram as europeias, as americanas, que faziam a ligação das motos antigas. E, ao longo do tempo, essa geração inicial do Vetra foi se modificando. Hoje, ao contrário do que existia antigamente, tem mais japonesas do que as antigas, porque a geração vai mudando, os gostos também vão mudando, porque marca muito a infância da gente. Então, eu vivi na minha infância com BSA, que meu pai teve, com a Sarolé, que meu pai teve, com as Javas, com as Norton, sabe? Então, aquilo vai marcando de uma tal forma que depois você quer recuperar ou restaurar
aquela imagem que você guardou na infância. E aquilo que vai trazendo para a gente uma sensação de reviver a nossa história. A memória, que é o que é mais importante. Afetiva, né? A memória afetiva, né? Traz lembranças daquilo lá. E realmente as japonesas, a partir do início dos anos 70, né? Então a turma que tem aí na faixa de 40, 50 anos, aprendeu a andar de cinquentinha Yamaha, aprendeu a andar de CG e tal. Então é Honda e Yamaha, né? E a gente vê coleções aí, vários colecionadores, está crescendo muito coleção de moto, né? E a turma começa na setentinha, na mini enduro, na cinquentinha, tem CG, as primeiras XL, né? Vou fazer 57 anos. Quando eu fiz 18 anos, foi o lançamento da XL 250. Então, era o sonho, né? Aquela moto tinha 400. Então, era Honda, né? Honda e Yamaha. Que tinha um pouquinho de Suzuki, mas Honda e Yamaha era o que popularizou, né? Porque ainda mais nessa época a importação ficou fechada no Brasil, né? De 75 até 91. E as fábricas que tinham, montava na Zona Franca de Manaus, né? Lembra? Então a maioria japonesa. Eu acho que tirando a Motovi, né? Que fazia as Harley Davidson, né? A 125 e a 1200, né? Isso. Eu acho que a maioria era montada, era Honda e Yamaha, né? Então, o pessoal hoje, e como está crescendo, né? A gente percebe a motocicleta significa, né? É um símbolo de liberdade, é um símbolo de primeiro veículo de muita gente, né? Primeiro, né? Então, assim, a pessoa tem essa memória afetiva, tem essa lembrança da infância, e muito legal. E essas japonesas hoje em dia já estão com 50 anos também, né? Já são antigas, né? São clássicas. A gente pega essa geração mais nova que a gente, eu pelo menos não vivi, a não ser já na condição de transporte, numa situação que o motociclismo, que era muito reduzido, passou a se expandir. Então, a motocicleta não foi só para lazer, ela passou a ser instrumento de trabalho. Como a Java, que tinha fama de moto de pedreiro, porque os caras punham uma caixinha de ferramenta? De ferramenta e saía para ir para trabalhar. Era uma moto confiável, e embora não muito potente, mas era uma moto econômica, etc. E que foi substituída pela CG, né? A CG foi a grande vantagem. E de vez em quando eu me pergunto, qual a melhor moto do mundo? Para mim é a CG. Não essa nova aí, mas aquela antiga com varetinha. Varetinha, um carburadorzinho, né? A molecada de hoje, que trabalha como motoboy, etc. e tal, né? O que eles fazem com aquela moto é uma coisa impressionante hoje. A manutenção dela é baratíssima. Tudo isso evoluiu de uma tal forma que o mundo do motociclismo se proletarizou, né? E sim, longe de qualquer frescura ou viadagem, porque tem gente que discrimina, porque é motoboy. Não importa. O que importa é gostar da motocicleta e usar a motocicleta não só para transporte, mas para passeio, etc. E o mundo do motociclismo é totalmente diferente. Então, quem está nesse mundo tem que respeitar o seu... Porque se criou a irmandade do motociclismo. A irmandade é exatamente essa. Não importa se o cara está com uma mobilete, etc. Está andando de moto, nós temos que ser solidários com eles. Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje a moto está tão importante que até está acontecendo eventos políticos com a participação de motociclistas. Você viu que nós tomamos uma importância muito mais forte. Mas antes disso, eu preciso sair. Desculpa a expressão, mas eu preciso ir no banheiro. Vai lá. Eu queria aproveitar... aproveita a pergunta do Veteran pro... Exatamente, eu queria agora aproveitar... Isso, aí depois eu complemento. Agora fala com o Guilherme, que ele é o nosso diretor técnico, conhece tudo disso. Um pouco, porque ele fala demais também, ele conta muita história, tem muita história. Então vamos aproveitar e ouvir um pouco do Guilherme. Guilherme, conta um pouquinho a tua história, o seu envolvimento com o Veteran. Eu sei que você tem colaborado bastante com a federação.
Inclusive, queria agradecer todo o trabalho que você tem desenvolvendo aí como diretor técnico aí da federação na parte de motocicleta, realmente é um expert. E me conta um pouco da sua história, de como começou esse envolvimento. Vamos aproveitar que o Justiniano saiu. Bom, meu interesse por mecânica, por ferro, já também foi desde pequeno, como o Justiniano e como tantos outros, né? Lembro que meu pai tinha um gogomóvel na Argentina. Eu não chegava nem nos pedais, mas eu já dirigia no colo do meu pai a direção, né? Até que aos pouquinhos fui chegando no pedal. Então eu não me lembro de uma época em que eu não dirigisse. Não me lembro, né? Agora, na Argentina, de início, minha primeira moto foi com 14 anos também, coincidência com o Justiniano, uma Paperino 48. Essa motinho eu comprei num caixote, desmontada num caixote. Eu estudava na parte técnica, tecnologia de motores, e comprei mesmo desmontada, porque era o que dava para comprar, e passei alguns meses com um colega montando e funcionando, e foi a primeira moto que andei. E outras na Argentina, DKV 125, que tem muito pouco aqui no Brasil. Tive a HRD Black Shadow também, que o Justiniano falou, duas Triumph, enfim. E aí, com 20 anos, vim para a Argentina, para o Brasil. Isso foi em 77, 2 anos antes da criação do Veteran. Só que no início eu tinha que trabalhar, enfim, um monte de coisas. Quando passou 3, 4 anos, lá para 80, 81, fui procurar a turma das motos antigas, né? E aí dei com o Veteran, que estava fundado um ano antes, em 79, né? E conheci o senhor Caldeira, que o formou, né? Que muito conhecido no meio. Fundador, né? E do Caldeira até hoje, ele sempre foi o presidente, até que passou aos cuidados do Justiniano, e hoje em dia tem esse acervo tão interessante, e toda a história do Veteran está aqui neste salão onde nós estamos, que infelizmente não dá para mostrar o quanto de detalhes e de histórias e de fotos, de encontros e tudo que tem neste salão. Você deveria visitar, e o pessoal que nos assiste vai gostar. Sem dúvida, eu estou louco para visitar. Vocês estão em Sumaré, é isso? Em Sumaré. 120 quilômetros de São Paulo, pertinho. Dá para fazer um belo passeio, de preferência de moto. Eu moro em São Roque. Eu vim aqui para estar aqui nessa live e visitar. Que bacana. Mas moro em São Roque. Não, ele foi convocado e, assim, eu não faço convite, eu faço intimação. Ele veio porque ele é o nosso suporte dentro da questão técnica do Veteran e ele vive toda uma história do motociclismo. Apesar do que, ele é argentino. E, por sinal, boa gente, o que é difícil. E mais do que isso, ele disse que o melhor jogador do mundo foi o Pelé e não o Maradona. Então, ele é um cara que merece todo o nosso respeito. Merece todo o respeito. Brincadeira. Saí de lá com 20 anos. Saí de lá com 20 anos, né? Então, eu guardo hoje de lá 2 amigos, mas todo meu mundo de amizades hoje são brasileiros. Eu me considero sou naturalizado brasileiro. Né? E você sabe que tem um detalhe. Não sei se você já foi na moto clássica lá da Argentina, lá em San Isidro, que é ao lado de Buenos Aires, que é um encontro maravilhoso. Eu já fui autoclássica. Eu vi umas 12 Brugge Superio, que aqui no Brasil eu não vi nenhuma. Né? Então eu fiquei espantado e tentei saber o porquê que existia tanto isso. A Argentina era tão rica que a guarda presidencial era de Brugge Superio, que era a moto mais cara do mundo. Ela é considerada a Rolls Royce das motocicletas. Então, você vê que a tradição argentina em questão de motocicleta é muito mais histórica do que a gente, né? Então, eu admiro por esse lado. Por outro lado, não. No futebol, eu sou brasileiro. Principalmente motociclistas na Argentina. HRD, Triumph. Eu gosto muito da Argentina. Eu já tive algumas vezes no evento lá na Autoclássica, né? Realmente a gente sabe que
que a Argentina era muito rica e muito culta, né? A cultura do argentino sempre foi muito superior, né? Quando a gente visita lá a Argentina, a livraria Ateneu, a gente vê as coisas lá e vai ver na autoclássica, por exemplo, a organização, o nível dos carros, a cultura deles mesmo de contar a história dos carros, e em especial europeu. Aí todo ano eles têm um carro que eles homenageiam, né? Eu lembro que eu fui numa autoclássica que tinha, se eu não me engano, 12 ou 13 Bugattis, né? Aí teve uma que que o tema foi Jaguar, tinha um monte de Jaguar 120, 150, os XK, aquele SSK, tinha umas coisas maravilhosas e muito organizado. E o povo argentino é muito hospitaleiro, muito legal. E, assim, falar de Pelé e Maradona, os dois eram bons. Agora, uma outra briga que tem, e que eu fico do lado do argentino, é o Fangio e o Senna. Eu acho que o Fangio era mais piloto que o Senna. O Senna ganhou muito, mas o Fangio, o que ele dirigiu, aqueles carros que ele pilotou, aliás, toda a autoclássica tem exposição dos carros do Fangio, né? Então, e assim, andam, eu não sei se... e funcionam. E funcionam. O charutinho, né? O apelido daqueles carros era charutinho. Só tinha o cofre na frente e mais nada, né? Era compridão. A última vez que eu fui, uns 12 saíram em passeio, todos funcionando, etc. E tal. Então, você vê que eles preservam a memória do automobilismo, do motociclismo. E é uma coisa que a gente está tentando implantar até hoje no Brasil. Graças a Deus, parece que agora começou a frutificar, né? Essa memória automobilística, motociclística, etc. Falar em Argentina e falar em piloto, a gente tem que lembrar que nós perdemos aí o nosso Carlos Reutemann, que era um piloto muito bom também nos anos 70. Recentemente, né, acho que foi ontem ou anteontem, era parceiro aí, pilotou com o Emerson Fittipaldi, né, teve algumas batalhas com o Emerson Fittipaldi, ele na Brabham, né, e o Emerson de Lotus McLaren. Foi uma época, né, então, infelizmente, recentemente foi embora um argentino muito bacana. Mas isso aí. E aí, então, quer dizer que desde que você chegou no Brasil, depois de 2, 3 anos, conheceu o Veteran, e aí era só moto antiga também. Só moto antiga, aí comecei a rever de novo as motos inglesas que estava acostumado na Argentina, né? O Veteran era realmente com as motos antigas, né? Com as motos dos anos 40, até mais antigas, 40, 50, até a chegada mais tarde, como o Justiniano já incluiu as japonesas, né? E comecei a passear também com minha CB400 também, e passear com eles e tudo. E participei um pouco mais distante, também fiquei períodos sem moto, então não participei mais de passeios, enfim. E nos últimos anos, quando o Veteran estava se associando à federação, o Caldeira me pediu uma ajuda para entender a parte de papelada que na época recebeu em manuais, em papel, em CDs, e sobre a questão da placa preta, né? Para o Caldeira quis que o Veteran pudesse fazer as avaliações e se estivesse dentro da federação e fazer uma coisa séria, né? Com relação às motos antigas, que não tinha muita gente cuidando disso. Então, comecei a ajudar ele a entender essa papelada, essas coisas, e ele me falou: Guilhermo, pega isso, faz para mim, porque eu não me dou muito bem com o computador e essas coisas. E aí, aos pouquinhos, comecei a cuidar de uma placa, da outra. O senhor Roberto Suga foi nos orientando, na época ele era o presidente. E aos pouquinhos fomos nos entroçando, era tudo no papel, tudo por correio, planilhas preenchidas à mão, assinadas e mandadas por correio. Aos poucos foi entrando no site, hoje em dia fazemos tudo digitalmente. E queria aproveitar para falar um pouquinho da questão da placa preta, da extinta placa preta e da nova placa do Mercosul, que criou um desânimo no pessoal, né? De 30 placas que a gente fazia por ano, nesse ano fizemos uma ou duas, ano passado duas, uma coisa assim, porque desanimou, né? O charme da placa preta
mas, na verdade, a placa de coleção, que o Mercosul tem também, né? Mas não é tão charmosa como a preta, mas as vantagens da placa de coleção continuam existindo, né? Sim, Então, né? é interessante que o pessoal saiba que, vamos ver, em 97, o Código de Trânsito brasileiro mudou, e aí passou a exigir espelhos retrovisores, cintos de segurança, enfim, uma série de coisas que os antigos daquela época, os carros com 20, 30 anos daquela época, não tinham cinto, uma série de coisas. Então, o que aconteceu com esse Código de Trânsito brasileiro? Todos aqueles carros ficaram ilegais, eles não poderiam ir nem num encontro de carros antigos, porque poderiam levar multa, porque não teriam cinto, não teria espelho do lado direito. Exatamente. O que as pessoas têm que entender, né, que a placa preta, embora muita gente ache que é um símbolo de status, né, que o carro fica muito mais bonito, eu até concordo, tudo bem, mas a criação, o porquê que fizeram a placa preta foi justamente para proteger os automóveis antigos de algumas arbitrariedades, a legalidade, né? E até de não poder andar. Tem lugares, né, da Europa tal, que o carro, depois de tanto tempo, não pode andar. Exatamente. E aqui em São Paulo, nós tivemos o problema do controlar também na época, né, que tinha uma inspeção de poluição e tal. Imagina falar que o carro não pode poluir. Na época era tudo pistão de ferro, carro antigo, não tinha condição, né? Então, sabe, Pagotto, que na época do controlar, por incrível que pareça, eu tenho uma Indian Chief 48. Você acredita que eu passei na inspeção do controlar? Olha! Eu acho que deu pau no computador naquele dia, não é possível. Olha que bacana! Tem uma Estava bem Vespinha, reguladinha, então. tinha uma Vespinha com 3 anos de idade que não passou. E a minha Indian 48 passou. Que coisa incrível. Mas, então, por causa desse novo Código de Trânsito, aí a federação teve um papel super importante, porque no ano seguinte convidou o diretor do Denatran na época para participar, para conhecer o encontro de Lindóia. Você conhece bem a história, mas... José Carlos Dias era o diretor na época que foi lá. Então, ele ficou entusiasmadíssimo, né, com a qualidade do encontro dos carros, com a seriedade das restaurações, tudo. E pensou, puxa vida, esses carros não podem andar na rua porque o Código de Trânsito previu isso e aquilo. E então, aí, a partir daí, se elaborou a Resolução 56, que isenta os carros com mais de 30 anos desse tipo de equipamento e permitia andar com equipamento de série. Por exemplo, tinha o Renault Teimoso, que não tinha nem espelhos, nem luz de freio. É verdade. O Fusca assim como num Fordinho 29, você adaptar cinto de segurança, encosto de cabeça, estrutura de madeira, ou descaracteriza, né? Pode descaracterizar. Claro. E nós temos que mostrar, né, como era, tem que testemunhar como era, né? Então, o Fusca Pedegoi não tinha luz de ré, enfim. Uma série de carros ficavam fora. As motos não tinham nem espelho retrovisor, nem seta, né? Então, você com a qualificação como veículo de coleção, você podia andar sem isso, né? Você está desobrigado. Segurança também não existia, né? Exatamente. Então, são essas coisas que as pessoas não se apercebem, que não é só o fato de você ter a placa preta. Placa preta é um apelido, é veículo de colecionador. E quem é o colecionador é o clube, não é o proprietário. É a coleção do clube que autorizou e que deu o certificado. Né? Exatamente. Então, as pessoas têm que entender que, na realidade, não é para ter o veículo para mostrar para os outros que aquele veículo tem placa preta, ou é um veículo de coleção. Serve para que você possa usar esse veículo numa condição que ele originalmente foi fabricado. E é isso que a gente tem que manter, essa memória que não pode esquecer. E se eles andavam na época desse jeito, qual o problema de andar hoje? Tem que andar da mesma forma. E se colocasse o pisca, se colocasse uma série Meu pai falava uma coisa, que é o seguinte, máquina não tem idade. Como ela funcionava na época, ela funciona hoje. Eu conheço pessoas que deram a volta ao mundo num Fordinho 29.
Mas exatamente, não tem problema nenhum. Se ele funcionava na época, vai funcionar hoje. Tanto com a manutenção em dia, tendo tudo certinho, vai embora. Aproveitando aqui, né, para falar, quem quer conhecer um pouco mais aí, quem tem uma moto antiga, quer ver o Veteran Motorcycle, tem os canais digitais, facebook.com/Veteran Motorcycle e o Instagram também, @Veteran Motorcycle. Lembrando que o cycle é CYLE, é como em inglês, né? Veteran Motorcycle. Então, essa é a melhor forma de entrar em contato, né? De conhecer o trabalho do Veteran. Quem quiser participar, quem tem aquela moto antiga do pai, do avô, se anima aí a funcionar, a botar ela para andar, né? A resgatar um pouco das suas lembranças. E assim, como toda máquina, assim como o automóvel, a moto carrega toda uma história, né? A história da moto, da fábrica e principalmente de quem viveu, de quem andou em cima dela, né? Quantas histórias bacanas, não só passeando, mas de trabalho, né? Como o Juscelino falou, muita gente começou a vida e criou a família graças a mobilidade de uma moto, né? De poder ir trabalhar, voltar e tal, né? Então, assim, é muito bacana e hoje em dia muitos colecionadores se interessando, né? Eu conheço algumas pessoas que têm coleções muito legais. Queria mandar um abraço para um amigão meu já de mais de 30 anos, o Alexandre Zaninotto, Xaxá, acho que vocês devem conhecer, tem uma coleção maravilhosa de Honda, né? Ele fez até um museuzinho para o pessoal visitar. Então, um abraço aí para o Xaxá. Outro amigão que eu tenho há muitos anos também, há mais de 30 anos, o Carlinhos Dib, que tem as TX 650, também tem uma irmandade muito bacana, uma turma muito... Os Amazoneiros Unidos. Dele tem Amazonas, que eu participo também. E tenho 2 Amazonas, por incrível que pareça. E a história da moto no Brasil, que foi considerada a maior moto do mundo. Exatamente. E hoje nós cadastramos, fabricaram cerca de 440, 450 motos dessas, né? A gente tem cadastrado nos Amazoneiros umas 140, 150. E você sabe que tem Amazonas no Japão, na Holanda, nos Estados Unidos, do qual a gente procura buscar informações, etc. Para quem não conhece, né, a Amazonas foi uma moto fabricada no Brasil, utilizava a mecânica do Fusca. Do Fusca, né? Na verdade, Brasília, do 1600. Conta um pouco a história da Amazonas, Guilherme. Conta um pouquinho da história da Amazonas aí para o pessoal conhecer. Quantas foram fabricadas, você sabe? Então, ela foi fabricada cerca de 450. Tá. Motor do Volkswagen Brasília de 1600, não é isso? Isso, ela começou com 1600 e, ao longo do tempo, ela criou uma série de modelos, né? Inclusive, ela serviu grande parte da produção dela para a Polícia Rodoviária Federal, né? Que inclusive tem, se não me engano, um museu de Curitiba que ainda tem alguns... De Pirinópolis, não. O museu lá de Curitiba, da Polícia Rodoviária Federal, tem alguns exemplares. Em Pirinópolis também tem um exemplar desses, né? Então, ela também serviu para escolta policial, etc. E tal. Só que essa história foi se diluindo no tempo. Então, são poucos abnegados, porque andar com o Amazonas não é fácil, porque é uma moto muito pesada. Ela pesa mais de 400 quilos. Outro dia eu fui levar uma para lavar e botou numa caminhonete e dobrou a tampa da caminhonete, porque o peso dela é muito pesado. Então, é uma moto assim, o engate dela não é fácil. E a embreagem é muito dura, muito pesada. Mas, assim, tem uns aficionados que vão. O Dib mesmo, ele foi para os Estados Unidos com uma Amazonas. Eu acompanhei. Então, exatamente. Então, são pessoas que aquilo é a vida deles, né? Então, eles se dedicam a isso.
E a grande maioria das pessoas desconhece a história do Amazonas. Então, a Amazonas é uma moto que tem que ser respeitada por todo esse aspecto histórico que ela já criou. Né? Sem dúvida. É uma pena que ela terminou, etc. E tal. Mas ela é cultuada nesse meio de uma forma assim, muito bacana. É um pessoal unido, etc. E a grande vantagem que o Veteran tem é que a gente perdeu essa frescura de discriminar motos ou por origem ou por aspectos mais pessoais. Basta ter uma história boa que a gente está abraçando. Então, durante muito tempo, a gente costumava falar que no Veteran tinha a turminha do milionésimo, ou seja, aquele que tem que ser tudo original. E nem sempre a adaptação era aceita. Né? Quando, na realidade, não existia a facilidade que você tem hoje de buscar peças através da internet no mundo inteiro. Então, muitas vezes era o mecânico que tinha que produzir uma peça ou criar uma adaptação que desse condição dessa motocicleta andar. E muitas vezes até melhorar. Eu me lembro que eu tinha uma NSU, também era sistema de comando dela, era todo por engrenagem. E ela fazia um barulhão desgraçado. Aí o meu mecânico falou assim, ó, você não conta nada para ninguém, mas eu vou fazer um serviço aqui que vai ficar perfeito. E ele fez o serviço, depois ele veio dizer, não conta nada para ninguém, porque eu tirei as engrenagens de centro. E deu certo. E ela funciona até hoje, uma maravilha. Então, todos esses aspectos que a gente vai assistindo, etc., e que vai traduzindo toda uma história que ficou. Né? Infelizmente, a maioria dos mecânicos antigos que faziam tudo no torno, na prensa, etc., eles estão indo embora. Hoje em dia tem mais substituição de peças do que criatividade. Mas essa história também a gente quer manter. Né? Então eu tive um mecânico, ele desenhava as coisas no papel e depois fazia nas ferramentas. Eu guardei um desenho dele e vou botar no quadro. Foi onde ele adaptou um sidecar numa moto para mim. Mas ele fez todo o trabalho em cima de um papel e com isso ele fez as medições e conseguiu fazer. Né? Então, coisas que a gente dificilmente acha hoje. E tanto para motocicleta quanto para carro, essa criatividade é muito importante. Ela não deve ser fenecida, ela não deve falecer. A gente deve continuar estimulando esse tipo de coisa. Né? Não, e a gente tem que lembrar que se as motos e os carros não sofressem essa adaptação, essas adaptações, estariam mortas, estariam sucateadas, né? Se você principalmente, sei lá, na década de 70, né? Que muitas fábricas fecharam, fábricas antigas, e aí a importação era proibida, era tudo muito difícil. Então, ou ele adaptava alguma coisa para ela voltar a andar, né? Ou ela ia virar sucata, ela ia virar prego, o velho, né? Então, a gente tem que respeitar isso, né? E mostrar o que é importante de preservar. E uma outra coisa, né, que o Guilherme falou, das motos mais antigas, acontece com o carro também. Né? Provavelmente, quando o Veteran Motorcycle foi criado, em 79, uma moto com 30 anos era 49. Né? Então, hoje, você falar de uma motocicleta com 30 anos é a gente falar da tua CB400. Entendeu? Então, assim, com 40 anos... A CB480 tem 40 anos, né? Então, assim, 1990, a moto é nova. Não, não é nova, ela tem 30 anos. É a mesma coisa da tua moto 48 em 79. É que a gente vai ficando mais velho, mas para a molecada que está aí, que está comprando uma PCX, ela fala, nossa, uma CG 88. Para nós é nova, né? Mas para eles é antiga, tal, né? No carro mais antiga que eles, né? É mais antiga que eles. No carro eles. acontece, né? Olha, o cara está colecionando Monza, Cadete e tal, mas é isso aí, para eles, né? Eu comprei Monza novo, mas para eles o Monza é um carro antigo. Então, é por isso que é importante
passar isso, registrar isso, assim como essa turma nova está chegando, daqui a pouco a gente não está mais aí, mas a gente deixa esse legado, deixa essa história, deixa essa preservação. E nós estamos encaminhando para o final, que já deu o nosso horário. Foi muito rápido, né? Dá vontade de ficar conversando o resto da noite, mas isso eu vou fazer aí em Sumaré, viu, Juscelino? Eu vou te visitar aí. Se Deus quiser. Pagotto, antes de terminar, eu só queria pedir uma coisa. O negócio é o seguinte, como eu falei que é o motociclismo uma doença incurável e transmissível, eu quero que o meu filho, que está aqui do lado, que ele não quer aparecer, mas eu quero que ele venha e fale um pouquinho. Vai lá, Luiz. Viu? E hereditária também, né? Além Entretanto, ser... Pagotto, queria destacar, antes de fechar, e antes do Luiz falar, que a importância da história que o Veteran está conservando, de motos que tem aqui 70, 80 anos. Este salão que estamos aqui com 250 motos antigas, com toda a história nas paredes, de fotos de pessoas que foram nossos colegas, que já não estão mais aí, mas deixaram sua história. Isso é interessante, muito interessante que o Veteran conserve, porque o que acontece? São os últimos veículos antigos que vamos ter, porque os de hoje não vão virar antigos, porque quando as telas de toque deixem de funcionar e as centralitas eletrônicas não se possam mais recuperar, eles vão parar de funcionar. Mas o meu Fusquinha, daqui a 30 anos, vai estar funcionando ainda. Com minha filha, mas vai estar funcionando. Você sabe será que vai ter antigos de hoje? Não sei. Não, eu acho que também vai virar antigo. Eu lembro que quando eu era moleque, falava assim, imagina, nunca que um Gol vai ser considerado um carro antigo, né? E hoje a gente vê colecionadores, pessoal restaurando Gol, inclusive tem oficinas especializadas em se restaurar um Gol, né? E era um carro que a gente falava, mas é tudo de plástico, tal, ou aqueles carros europeus que tinham eletrônica difícil. Hoje em dia existem aquele computador que era muito difícil, hoje você substitui por uma caixinha de fósforo, aquele processador que o carro antigo tinha. Então, fica tranquila que mesmo eu acho que essas que estão aqui hoje vão acabar sendo colecionáveis sempre. Tomara que a tradição continue. Seu Luiz, rapidinho aí, Luiz, que foi... Tudo bom? Boa noite. Recebeu o DNA do avô, do pai, então agora está com o Luiz essa bola aí de cuidar das motos, é isso? Exatamente. Sobra para mim cuidar das motos e do velhinho já. E o Luiz corre com essas motos antigas. Faz ele andar de capacete, porque no tempo dele não precisava. E ele já falou que ele não quer nem pôr capacete fechado, mas... Exatamente, Fala para ele usar capacete. Com certeza. Olha, eu queria agradecer demais a presença de vocês hoje aqui, agradecer o trabalho do Guilherme da parte técnica aí na federação. Justiniano, nossa, eu nem tenho como agradecer aí a tua participação. É uma honra receber esse ícone do motociclismo aí, essa coleção, mais de 250 motos, né? Contando a história. Eu acho que antes de um colecionador, Justiniano, você é um preservador. Isso é muito mais importante que um colecionador. Porque o colecionador, ele junta, guarda, legal, mas você preserva. Você, desde a tua primeira moto aí, que já tem, acho que uns 30 anos, né? Então, é um trabalho e é um legado que está ficando para as futuras gerações. Eu acho que é muito bacana. Eu faço questão de ir aí, viu? Eu não vou esquecer desse teu convite e eu vou sim, sem dúvida. Quero conhecer aí a sede do Veteran. E, nossa, não temos como palavras para agradecer. Tá bom? Eu vou deixar um minutinho para cada um aí, só para as considerações finais, que nós já estouramos um pouquinho o nosso tempo, já passou de 1 hora. Tá? Lembrando que essas lives, sempre às quintas-feiras, também viram podcast da Federação. Então, quem perdeu hoje vai poder ouvir como podcast. Tá bom? Então, agora, um minutinho para cada um aí, só para as considerações finais. E muito, 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 muito obrigado.
Nós que agradecemos. E queria só ressaltar que se alguém precisar de um contato com o Veteran, também estão nossos contatos no site da federação, os contatos do clube. Ok? Fora isso, só agradecer e quem precisar da gente, estamos aí. Bacana, bacana. Obrigado. Eu sou um excelente cobrador, né? Então, como você falou que vem me visitar, se você não visitar, você vai ser cobrado. Porque, assim, isso não é convite, é intimação. Então, para mim... Mas não tenha dúvida. Deu a palavra, cumpra. Então, você está obrigado a me visitar. E o principal é assim, não a mim pessoalmente, mas as minhas meninas, todas elas, as 250 motos, e dar uma atençãozinha especial para elas, porque elas precisam disso, viu? Tá bom? Mas tranquilo. Inclusive, a minha família está aí perto de Sumaré, aí em Santa Bárbara do Oeste, né? Eu vou com alguma frequência. E o meu filho também, ele tá participando de um campeonato de automobilismo aí em Piracicaba. Então, é meu caminho, eu vou visitar sem dúvida. Tá bom? Então, assim agradecer a todo mundo que teve a paciência aí também de escutar. Eu acho que essa horinha é bem bacana para a gente poder conversar sobre o que a gente gosta, conhecer pessoas como nós, apaixonados por automóveis, motos, barcos, caminhões, qualquer veículo antigo que conte a história, que traga recordações bacanas. Então, parabéns ao Veteran Motorcycle, parabéns aos dois e muito obrigado pela audiência de todo mundo. E parabéns a vocês, porque isso é cultura. E é o que mais o Brasil precisa, de cultura. E vamos plantar isso para essas novas gerações que estão nascendo. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, então, a todos. Boa noite. Então, dessa forma, a gente encerra mais um momento de tempo técnico da Federação Brasileira de Veículos Antigos, sempre às quintas-feiras, uma live muito legal para vocês. Boa noite, fiquem bem, cuidem-se. Gatinho, eu mostrei lá fora.